Sejam bem-vindos a mais uma edição Hérdice Desportivo. Hoje começamos com o espaço entrevista, isto tendo em consideração os desenvolvimentos dos últimos dias, da última semana, em que Marco Marques anunciou publicamente, com recurso às redes sociais, que já não tem qualquer ligação ao União de Tomar. Foi, aliás, o assunto que marca o panorama desportivo dos últimos dias. Recorde-se, Marco Marques, ele que formou com Ruben Saraiva a dupla da equipa técnica mais visível, por assim dizer, a dupla dentro de uma equipa que trabalhou no União de Tomar nesta aventura pelo Campeonato de Portugal, que, como é sabido, não correu da melhor maneira, mas fica essa experiência, fica esse regresso aos nacionais cerca de 25 anos depois, isto depois também da conquista do título da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Vamos então falar com os dois, Marco Marques, Ruben Saraiva, nestes primeiros 50 minutos de Hérdice Desportivo, onde vamos olhar para este passado recente, vamos também projetar algo que possa ser projetado relativamente ao futuro. Começo pelo Marco. Marco, boa noite, obrigado pela presença, bem-vindo. Faço esta questão logo para início de conversa. O que é que mudou no Marco que entrou como técnico interino do União de Tomar em 2022 para o Marco que está aqui hoje junto a nós? Boa noite, António. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. O que mudou muita coisa. A nível de experiência, a nível de maturidade, mesmo como treinador. Porque quer a gente queira, quer não, foi 2 épocas desgastantes, mas muito boas. Eu falo a nível pessoal como treinador. Cresci muito, aprendi muito e como tudo no futebol, e como na vida, estamos sempre a aprender. Isso aí, para mim, foi muito bom. Eu continuo a dizer, fez-me ser mais treinador, fez-me olhar com outra perspectiva para o panorama, como tu dizes, para o futebol, e as nossas linhas, por vezes, também temos que desviar um pouco as linhas para aprender, e penso que o caminho passa por aí, e não me arrependo nada pela aprendizagem que tive. Acho que essencialmente foi por aí. Muito bem, já o Ruben foi também um rosto, uma voz que nós aprendemos a conhecer ao longo desta temporada. Ruben, também como é que foi esta experiência no Campeonato de Portugal? Já vamos aprofundar os resultados, esta prestação do União de Tomar, mas enquanto treinador, o que é que contribuiu para algum desenvolvimento, como é óbvio? Sim, antes de mais, boa noite e agradecer o convite para estarmos aqui hoje, e desde já congratular a Rádio Hérdice pelo excelente trabalho no acompanhamento à nossa equipa. Sim, uma experiência diferente, apesar de ser um treinador jovem, já tem alguns anos de futebol e principalmente de União de Tomar, mas uma experiência diferente, noutro contexto, com equipas mais profissionalizadas, se assim podemos dizer, com outro andamento, como costumamos dizer na gíria, e desde já também quero aproveitar para agradecer o convite a quem me tornou, neste caso a quem me convidou para fazer parte deste projeto. Nunca o escondi, nunca o esconderei que o União de Tomar é o meu clube, e fiquei lisonjeado por me terem convidado para integrar esta equipa técnica, que tive muito sucesso na época passada, que levou ao título distrital. Uma experiência que, lá está, iremos falar sobre os resultados, uma experiência que, na minha opinião, foi positiva, apesar de não termos conseguido o objetivo principal, que era a manutenção, e apesar de não termos feito os resultados que idealizámos no início da época, mas fica essa experiência positiva e fica uma aprendizagem para o futuro, e certamente sairei desta época muito melhor treinador. Ruben, vocês formaram uma equipa, uma verdadeira equipa, e aliás, semana após semana tivemos a oportunidade para confirmar isso mesmo. Como é que foi trabalhar em conjunto? Eu acho que foi fácil. Foi fácil porque somos todos pessoas que nos damos todos bem. Somos uma equipa técnica muito unida, e desde cedo definimos tarefas, e cada um estava responsável pela sua área de treino, e foi muito fácil de trabalhar. Como eu te disse, os resultados não foram os ideais, mas fica essa união que tínhamos na equipa técnica, e a amizade que
que eu falo por mim, que levaremos nos próximos anos, porque são tudo pessoas muito competentes, na minha opinião, pessoas que por vezes os resultados podem não demonstrar, mas são pessoas que estão preparadas para trabalhar em qualquer contexto. Marco, falemos de história, e na história fica o Marco Marques como jogador, como treinador, o único que passou pelo União de Tomar a conseguir conquistar o título de campeão distrital nestas duas funções. Por isso agora a minha pergunta, e comecei este ERT desportivo a dar conta desse recurso às redes sociais para confirmar a saída do União de Tomar, foi esta a forma mais desejada para colocar um ponto final, para já, nesta ligação à União de Tomar? Neste fim de ciclo, melhor dizendo. É assim, isto é um bocado complicado, porque antes de mais nada, tenho que agradecer ao União de Tomar pela oportunidade que me voltou a dar de voltar ao futebol, de voltar a treinar, que é aquilo que eu gosto de fazer. E a história, eu também há pouco tempo é que eu soube que tinha sido o único como treinador e como jogador com os títulos distritais. Infelizmente distritais, podia ser nacionais, mas isso já é outra parte. Eu achei o porquê de recorrer às redes sociais, porque simplesmente é aquela palavra que a gente deve ter para com os sócios, para quem nos acompanhou, porque quer a gente queira, quer não, muita gente nos acompanhou ano passado, foi bonito ver o estádio cheio. Eu devo isso às pessoas, é aquilo que eu penso, pelo todo o apoio que nos deram, e pelo todo o apoio que deram ao Marco, o apoio que deram à União de Tomar. Se é a melhor maneira, se calhar gostaria de sair de outra maneira, mas isso é só um complemento do trabalho que eu fiz. Quando falo da minha equipa técnica do ano passado, deste ano. Como o Ruben disse, nós temos uma amizade muito grande, ganhamos uma empatia pelos outros, e o caminho foi esse. Talvez não tenha sido a maneira mais correta, ou deixar de ser. Achei que talvez, porque não fazia sentido eu saber que estava em fim de ciclo, que me ter sido transmitido por parte da direção que era fim de ciclo, como tu sabes, e já é de conhecimento de muita gente, que começar a trabalhar noutro local se eu fazer essa despedida do União de Tomar. Agora, despedida do União de Tomar, que acredito plenamente sejam até já, porque o mais importante disto tudo é a gente não fechar a porta. Sai de consciência tranquila pelo trabalho que nós fizemos. Fizemos uma coisa que há 25 anos não se fazia. O Campeonato de Portugal, se a gente for fazer uma análise fria, não correu bem. Os resultados não correram bem, como é óbvio. Vale a experiência, vale todo aquilo que nós adquirimos, como o Ruben disse, um contexto completamente diferente a nível de profissionalismo, semi-profissionalismo, coisa que nós não conseguimos ter aqui. Não me vou desculpar com isso os resultados, porque nós tínhamos equipa suficiente para fazer melhor. A responsabilidade aqui tem que ser assumida por nós, equipa técnica, por parte da direção e principalmente também por parte dos jogadores, porque a gente aqui, ninguém se está a esconder de nada. Nós assumimos a nossa responsabilidade. Quem tiver que assumir o resto das responsabilidades tem que o assumir, porque nós estávamos lá para fazer o nosso trabalho. O nosso compromisso foi cumprido até ao fim, sem exceção. Até o último dia de treino, até ao domingo passado, sempre cumprimos com o nosso compromisso. Não conseguimos, falo o que vale. Marco, efetivamente, vocês merecem ficar na história por todas as razões e mais algumas. Tiveram o devido reconhecimento de quem de direito, e aqui vou ser direto, da direção do União de Tomar? É assim, o reconhecimento foi dado pela oportunidade que me foi dada a nós por ter continuado no Campeonato de Portugal, quando sabíamos das situações que eu não podia ser o treinador. Isto é um facto. Daí a inclusão do Ruben. Daí não, o Ruben já era para fazer parte da nossa equipa técnica. O Ruben tem o segundo nível, o Marcos só tem o primeiro nível. Mas isso não é um argumento suficiente para dizer que o Ruben só veio para a União de Tomar ou fez parte da equipa técnica porque tinha o segundo nível. Não, o Ruben já tinha sido convidado para trabalhar connosco. Agora, se é uma maneira de... Se eu estava à espera de valorização, a minha valorização foi treinar a União de Tomar. Só isso. E fazer a União de Tomar campeão. Isso parte das pessoas que mandam, das pessoas do topo. Se elas acham que não deviam ter feito, não sei se vão fazer ou se deixam de fazer, eu continuo a dizer, nós fizemos o nosso trabalho em prol da União de Tomar, porque somos unionistas, isso nunca se esqueçam disso. Não é por o Marco ir treinar outro clube a seguir que vai deixar de ser de União. Como é óbvio, quando jogar contra a União de Tomar, se isso acontecer, vou ter que defender as minhas cores. Mas nunca nem ninguém pode apontar à nossa equipa técnica que temos alguma coisa contra a União de Tomar, ou que não fomos nós que quisemos sair da União de Tomar. Há uma coisa que é importante, não fomos nós que quisemos sair da União de Tomar. Nós foi-nos transmitido que era fim de ciclo. Se devia ter isso, voltando à tua resposta, que estou a fugir um bocado à tua pergunta, se deveria ter sido valorizado ou devia ter sido uma homenagem ou o que é que seja, isso continuo a dizer,
parte de quem quer, parte de quem acha que o deve fazer. Quanto ao resto, as atitudes ficam de quem as toma. Continuo a dizer, nada que eu tenho contra a União de Tomar, nada de mágoa, nada do que foi decidido por quem de direito. Nós aceitamos, nós vamos à nossa vida e o União de Tomar contra a vida deles. Desejo o maior sucesso, menos quando jogar contra mim, como é óbvio. Pronto, já vamos falar do futebol propriamente dito, que é também aquilo que nos interessa. Ruben, aqui o Marco sublinhou esta frase, fim de ciclo, que foi que o próprio Presidente Abel Bento fez questão de sublinhar ao longo desta temporada, que esta era efetivamente a última temporada enquanto Presidente do clube. Este anúncio, à altura que foi, com a época em curso, mexeu com o grupo de trabalho? Sim, não podemos esconder que há de ter mexido com os jogadores, connosco também a equipa técnica, com os associados. É claro que mexeu, porque queiramos ou não, ele era ainda é o líder do clube, ainda é quem decide. Mas nós tínhamos principalmente de nos focar no que não podíamos controlar por exemplo, nos treinos durante a semana, no trabalhar semana a semana para tentar os 3 pontos que na altura eram muito necessários para garantirmos a manutenção. Tentámos filtrar o grupo a esse anúncio prematuro ou não do Presidente em terminar o mandato no clube, mas tentámos filtrar o grupo, tentámos focar-nos apenas na bola propriamente dita e no domingo após domingo tentarmos dignificar, como eu disse muitas vezes, esta camisola. Tentámos que esse fosse o principal objetivo, os 3 pontos, claro, mas essencialmente dignificar o clube, porque estávamos ali todos para servirmos o clube e eu muitas vezes penso que pode haver muita gente que possa sentir que o clube é privilegiado por ter certo treinador, jogador, presidente, mas não é assim. Nós sim somos privilegiados por sim servirmos a União de Tomar e somos os privilegiados neste caso por termos participado no Campeonato de Portugal ao fim de tantos anos. Ou seja, esse anúncio mudou a relação da equipa técnica com a direção? Não, sinto que não, porque éramos já elementos que nos conhecíamos há muitos anos. Lá está, eu este ano integrei a equipa sénior, mas é um clube que eu já conheço há muitos anos, conheço as pessoas, conheço toda a direção, conheço a maioria dos associados. Na minha opinião pessoal não mudou, apenas sabíamos que teríamos de levar este barco até ao fim, neste caso até o dia 7 de Abril, e que depois as decisões iam ser tomadas, boas ou más, corretas ou não. Isso aí não discuto, mas penso que não, a relação foi sempre igual. Estávamos muito focados no objetivo que era a manutenção e acho que esse anúncio ou não pode ter abalado, mas nós lá dentro também não fomos capazes de garantir os pontos suficientes para garantir a manutenção, por isso penso que não. Na minha opinião pessoal não mudou essa relação. Muito bem, volto então ao Marco, que já fez questão de sublinhar este novo desafio, precisamente no Clube Desportivo Amiense, que neste domingo já teve então esse primeiro jogo enquanto treinador do Amiense diante do Vasco da Gama. Marco, como é que surgiu aqui esta hipótese, agora confirmada, do Amiense? A situação do Amiense é fácil explicar, porque aqui, continuo a dizer, o Marco tanto é como pessoa como treinador. Aqui não escondo nada. Houve uma abordagem da parte do Amiense na altura que é-nos transmitida a nós, que era fim de ciclo. Eu falei com o Presidente da União de Tomar, chegámos à conclusão que não era a altura certa para sair, assim foi, e eu falei com os responsáveis do Amiense. Acabou, no final da época, se estiverem disponíveis ainda para falar, nós podemos falar novamente. E assim foi, e essa abordagem voltou novamente. Eu aceitei o desafio, que é um desafio aliciante, um clube que tem referências, que é o Amiense, que é isso que nos levou, a mim e ao Nuno Gomes, que vai comigo também, que pertencer à equipa técnica. Se calhar é o segundo maior desafio em relação ao futebol que eu vou ter, uma equipa que está com dificuldades. Não vou para mudar nada, vou só para acrescentar e para tentar ajudar o Amiense. É um clube que oferece futuro, tendo em consideração estas dificuldades atuais do presente relativamente a essa tentativa de fuga aos lugares de despromoção. É um clube que oferece futuro? O futuro é um dia de cada vez, António. Eu trabalho de domingo após domingo, semana após semana. Em relação ao futuro, logo se verá.
Agora o mais importante é tentar manter o Amiense na primeira divisão distrital. Marco, vamos agora entrar no Campeonato de Portugal propriamente dito nesta prestação. Esta despromoção por si só já obrigaria, entre aspas, ou sem elas, que a equipa técnica saísse ou não? Sinceramente, eu vou dizer, como tu sabes e como toda a gente sabe, o Marco, quando chegou como treinador interino para uns meses para tentar, fez o que aconteceu, muito por culpa dos jogadores, isso aí é verdade, porque quiseram que o Marco ficasse como treinador, e o Marco fez por isso. Na época seguinte fomos campeões distritais, já falámos também as dificuldades que foi e como foi conseguido. No ano a seguir, são 2 anos, 2 épocas e meia, 2 épocas e 2 meses, basicamente foi o trabalho do Marco no União de Tomar. Se é motivo para sair, as pessoas que mandam acharam que sim. Eu continuo a dizer, muito mais haveria para fazer. Respeito o fim de ciclo, respeito e aceito, como é óbvio, porque faz parte do futebol e é que as pessoas que andam no futebol sabem que isso acontece. Agora, descendo de um campeonato de Portugal da maneira como foi, daquilo que também nos faltou, porque faltou, se calhar talvez merecêssemos a oportunidade de estar no distrital e voltar a mostrar que não foi um erro o que se foi assumido. Mas pronto, faz parte, é passado, e continuo a dizer, passado recente, mas agora é andar para a frente e trabalhar e continuar de consciência tranquila com o que foi feito pelo nós e que fizemos pela União de Tomar, fizemos muito. Mas por um presidente anunciar que vai sair, não quer dizer que a equipa técnica tenha que sair. Esta instabilidade então também fez com que vocês, entre aspas, apanhassem por tabela. Provavelmente, mas eu continuo a dizer, não acredito, isto é a minha opinião, não acredito que o Abel Bento que saia da União de Tomar, devido a todas as condicionantes, porque quer a gente quer na União de Tomar, muita gente fala que vão, mas não aparece. Isto é um facto. Certamente vai haver eleições. Eu também sou sócio da União de Tomar, eu sou adepto da União de Tomar e vou ser sempre, como disse ainda há pouco. Quero que o melhor para a União de Tomar, mas quando se fala de fora, tem que se falar por dentro. Eu não estou a defender o Abel, nem estou a defender a União de Tomar. Estou a defender, o que é um facto, tem que haver sangue novo. Tem que haver uma reestruturação na União de Tomar, tem que haver. Porque quem está de fora diz que o União de Tomar está cansado, quem está dentro diz que está cansado. Então tem que haver pessoas novas, para sangue novo, para reestruturar a União de Tomar, que é isso que a União de Tomar precisa neste momento. Isto é a minha opinião para quem esteve dentro e para quem esteve de fora. Se é a altura certa, talvez seja a altura certa. Agora tem que haver matéria-prima para isso acontecer. Muito bem, então volto ao Ruben para falar da prestação propriamente dita do União de Tomar, que até entrou bem no campeonato, consegue vencer equipas com outras responsabilidades e no final do campeonato, olhando para essas equipas, vemos que efetivamente eram equipas com responsabilidade de ficar mais acima. Houve ali aquela viragem, digo eu, se calhar psicologicamente, em que a União de Tomar esteve perto de ganhar em Peniche, não o fez, depois recebe o Lusitânia, e há ali uma expulsão que também muda o rumo do jogo. Nunca sabemos o que é que aconteceria se as coisas não tivessem seguido nessa linha, mas a União de Tomar começou bem. O que é que mudou desde essa altura? Sim, começámos bem e falaste muito bem no jogo do Lusitânia, um jogo que acabamos o campeonato em último, mas nesse jogo com o Lusitânia, com o nosso bom início, se ganhássemos, tínhamos ficado em primeiro lugar nessa jornada. E agora, pensando mais a frio, talvez tenha sido esse jogo, não digo o ponto de viragem, mas se calhar, e também o jogo em Peniche da maneira como correu. Aliás, fizemos alguns jogos, na minha opinião, bem conseguidos e competentes fora, mas nunca nos foi possível vencer. Uns por mérito do adversário, outros por mérito nosso, a nível de equipa técnica e a nível dos jogadores. Mas sim, começámos bem, alimentámos esta esperança de alcançar esse objetivo, apesar de ser uma fase precoce. Depois começámos realmente a cair, também nunca será desculpa, mas também, claro que teve consequências nas lesões de vários elementos dos jogadores mais utilizados. Não quero estar aqui a esquecer nenhum, mas o Tiago Vieira ficou logo indisponível para o resto da época. A certa altura da época, o Quinzé, o Leandro, e foi
começou a ser uma bola de neve, após semana não conseguíamos atingir os 3 pontos, não conseguíamos galgar lugares na tabela, mas fica, apesar de tudo, fica esse bom início e essa personalidade que tivemos nessa fase da época. Mas depois realmente caímos, e semana após semana, apesar de eu não o dizer, neste caso ao Rui Bugalhão, que íamos tentar, e tentámos, mas cada semana que passava ia sendo mais difícil. As equipas que estavam perto de nós iam fugindo, que foi até o fim da primeira volta, falou-se muitas vezes, e o Rui no campeonato ioiô, porque as equipas estavam muito separadas. Lembro-me que havia uma altura do campeonato que estávamos em último, estávamos a 7 ou 8 pontos do Alverca, que era o primeiro, ou seja, uma vitória podia-nos catapultar para o terceiro, quarto lugar, e essa derrota acabou por nunca aparecer semana após semana, e acabámos por cair psicologicamente, como é natural. Os jogadores, quando entraram para um campeonato desta magnitude, tinham consciência das diferenças que existem entre um distrital e um campeonato de Portugal? Sinto que não, tanto jogadores como a equipa técnica, como clube, direção, sinto que não. Sabíamos que ia ser diferente, víamos os exemplos recentes dos clubes e vemos, infelizmente acontece, dos clubes da nossa associação que sobem e deixa logo no ano a seguir. Infelizmente é isso, tem sido recorrente, exceto o Coruche, que ficou numa época, e o Santarém, que ainda por lá continua, mas sabíamos que ia ser diferente, mas não sabíamos o quão diferente ia ser. Mas não estávamos preparados. A classificação mostra isso. Agora no final não estávamos preparados, mas quando digo estamos, lá está, clube, direção, jogadores, equipa técnica, não estávamos preparados para estas andanças, assim se pode dizer. Havia muita expectativa do União de Tomar regressar aos campeonatos nacionais, e felizmente aconteceu na época passada, ao fim de muitos anos, mas não estávamos preparados. Esperemos que esta experiência tenha sido uma aprendizagem para todos, para que num futuro próximo, voltemos aos campeonatos nacionais e que aprendamos com os erros, porque, como eu disse sempre, o União de Tomar é um clube de nacionais, apesar do contexto muito complicado que atravessa, que não é o contexto de antigamente, mas é uma aprendizagem que fica para todos. E uma melhor preparação se exige no regresso aos nacionais, sejam eles quando forem. Marco, eu aqui de cabeça destacava efetivamente essas prestações em casa diante do Marinhense, do Benfica de Castelo Branco, do Lusitânia, que apesar do União de Tomar ter perdido, houve ali essa viragem com a expulsão. Também em Peniche, onde efetivamente a vitória esteve muito, muito perto de ser alcançada. Tudo isto para perguntar o seguinte: quem faz o que o União de Tomar fez nestes jogos, diante dessas equipas com outras aspirações, estes, salvo erro, 20 pontos de diferença relativamente à última equipa que consegue a manutenção, só aqui é exagero. Sim, é um bocado estranho, por muito que pareça, mas é assim, nós também temos o jogo do Fontinhas aqui. Se tivéssemos ganho aqui ao Fontinhas, estamos a esquecer que esse também poderia ser um ponto de viragem. Pois é, quando o plantel é curto, porque era curto, e quando perdemos o Tiago, como o Ruben já frisou, o Quinzé, o jogador com muita intensidade, o Leandro, isso minimizou o nosso poder de escolha de equipa, minimizou tudo o que pudesse ser a nível de trabalho, e as coisas não foram fáceis. Agora, o que nos faz um pouco complicação à nossa cabeça é quando tu ganhas ao Marinhense, quando ganhas ao Castelo Branco, e tens essas situações todas de ganhar as equipas do topo e não consegues ganhar as equipas que estavam ali iguais a nós. Isso é difícil explicar, é uma análise que nós, equipa técnica, tivemos que fazer também, onde é que erramos, porque erramos, mas também a nível de escolhas, as opções contra essas equipas não foi as mesmas que tivemos contra as equipas do nosso campeonato. Isso não servirá de desculpa, mas terá que ser porque a nível de opções, a nível de qualidade não era a mesma. Isto é um facto, é verdade. E quanto a isso, foi o que foi. Eu não consigo explicar como é que a gente ganha ao Marinhense e na semana a seguir perdemos com uma equipa supostamente do nosso campeonato, mas também tínhamos menos de 3 jogadores que são influentes, quer a gente quer não, mediante aquilo que nós tínhamos. A influência deles contava ao domingo, como é óbvio, e quando assim quando não temos mais poder de escolha, quando não temos a mesma qualidade que seja para a gente olhar, olha, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Quando o plantel poderia ser equilibrado, se fosse equilibrado a gente até poderia jogar por aí, mas não era. Tínhamos aquele 12, 13 jogadores e pouco mais. Marco, aqui o Ruben já sublinhou bem as diferenças neste campeonato de Portugal entre a maior parte das equipas. Por exemplo, a União de Santarém
tinha praticamente um orçamento de Liga 3. Começou mal, mas acabou da forma que todos esperavam que acabasse, ou seja, a ganhar a série. Para que fique claro, para que as pessoas entendam, era União de Tomar, um clube, uma estrutura amadora, melhor dizendo, e aqui sem qualquer desprimor, no meio de estruturas profissionais. Mas já havia noção que isso ia acontecer. Os adeptos ficaram com essa noção? Ou foi difícil chegarem a essa Acho que os adeptos começaram a ficar com essa noção quando o União de Tomar começou a perder. Porque é muito fácil, atenção, eu não vou criticar, como é óbvio, não tenho o direito disso. É muito fácil, ano passado, quando ganhávamos, estávamos em primeiro, andávamos sempre a lutar, havia muita adesão. Também houve o acréscimo do preço dos bilhetes, também houve muitas condicionantes que levaram que os adeptos não continuassem a acompanhar a União de Tomar. É bonito quando se ganha, é muito bonito. Quando se perde, eu costumo dizer assim, é mais fácil apoiar. O que a gente precisa é quando a gente perde, está lá o apoio. Quando a gente ganha, isso é o mais fácil. Penso que tanto para os adeptos como para a própria direção, mesmo para nós, equipa técnica, não foi fácil lidar com a derrota. Para quem vinha habituado a ganhar, nunca é fácil trabalhar sobre derrotas. Continuo a dizer, essa aprendizagem é aquilo que me fez mais treinador, é a gente saber trabalhar sobre derrotas e ter que saber trabalhar sobre derrotas. Que isso é o mais importante que a gente aprende, porque a gente não aprende lógico, vamos aprendendo quando ganhamos, é melhor trabalhar sobre vitórias, mas quando se perde, conseguimos ver onde é que está o erro e onde é que a gente pode olhar, eu não me estou a conseguir fazer explicar, porque as pessoas revelam-se quando se perdem. Quando se ganham, somos os maiores do mundo, mas depois vão-se revelando quando se perdem, porque a partir do momento em que se começa a perder, a culpa será sempre do Marco, a culpa será sempre do Ruben, nunca serão das pessoas que se calhar que também deviam um bocado assumir essas responsabilidades. Não é dizer que eu fiz isto, eu fiz daquilo, e soluções para que a gente possa melhorar. Poucas ou nenhumas houve. Esse é um facto, essa é a verdade, não há aqui nada para esconder. Ruben, quando se fala aqui em equipas profissionais e no caso do União de Tomar em equipa amadora, para que quem nos vê, quem nos ouve possa entender o que é que está em causa, esta diferença de profissional para amador traduz no número de treinos, no espaço para treinar, tudo isto pesa. Sim, claro que pesa, e eu, apesar de não ser comparável, dou muito o exemplo do Sporting de Tomar. Temos uma realidade aqui bem perto, uma equipa que profissionalizou e os resultados assim o demonstram. Lá está, a nível de condições de treino, nunca será desculpa, pois não fomos surpreendidos, já sabíamos que as condições de treino seriam estas, não pode ser que fomos surpreendidos porque sabíamos, mas lá está, traduz se calhar muitas equipas profissionais têm jogadores claramente que se destinam a jogar futebol, são jogadores que não têm outros empregos. Aqui não nos vamos culpar com isso, mas aqui, por exemplo, todos ao fim de cada dia de trabalho estávamos a treinar, seja jogadores, seja treinadores, seja direção, estávamos todos cansados do nosso trabalho, e equipas profissionais não, com outras condições, como a União de Santarém, como falámos, que estava realmente no nível acima, e desejo que subam à Liga 3 porque é um representante nosso, mas fala-se, é uma diferença muito grande. Tínhamos equipas também do nosso nível de estrutura amadora, o Mortágua era uma equipa também de atletas trabalhadores, mas era uma diferença muito grande, e perguntaste ao Marco se os adeptos se tinham noção, e eu algumas vezes falei disso, não tanto pela crítica que via semana após semana nas redes sociais. A crítica faz parte e tem todo o direito de criticar, mas muitas vezes, e eu pensei, seja em Mortágua, que disse ao Rui que infelizmente este União de Tomar não é um União de Tomar do tempo de há 40 anos. O União de Tomar é que essas pessoas estão habituadas e tiveram habituadas felizmente a viver. Os tempos mudaram, a realidade é outra, o clube não é, apesar de ser o mesmo, não é o mesmo, e muitas vezes quem estava por dentro sabia que ia ser muito complicado. Ouvi muitas vezes durante esta época sem ovos não se faz omeletes, porque quem estava dentro, mesmo associados e conheciam a realidade, sabiam que ia ser muito complicado. Agora quem estava um bocado mais desligado e este ano voltou, acharia, lá está, também por esse início de época que prometeu, como o Marco disse, quando começámos a perder jogo após jogo, as pessoas começaram a perceber que realmente a realidade era outra, que nós não iríamos manter aquele bom início, e como tu disseste,
Não é uma diferença muito grande, mas é uma diferença grande e isso nunca o podemos esconder porque é a realidade mesmo. A realidade é mesmo essa, uma diferença grande, equipas que estavam talhadas para a Liga 3, equipas dessas que até fomos capazes de as vencer em tomar, mas com as equipas do nosso campeonato, com as equipas que tínhamos de lutar para a manutenção, porque sabíamos que iam ser 5 equipas, não fomos capazes de levar de vencidas, um Fontinhas, um Mortágua, tudo equipas excelentes, mas que tínhamos de ganhar aqui em casa. Eu ia passar para o Marco, mas agora chamou-me a atenção, e é um facto, a despromoção de 5 equipas neste Campeonato de Portugal. Estes moldes competitivos fazem sentido? Não, na minha opinião não, e na opinião generalizada dos treinadores e dos corpos técnicos. Penso que não foi por causa disso que descemos, atenção. Claro que a parte psicológica de começarmos o campeonato e sabermos que éramos 14 equipas, ou seja, mais de um terço das equipas iriam descer, claro que condiciona o nosso trabalho, porque semana após semana sabemos que aqueles 3 pontos valem 4 ou 5. Mas lá está, não vou ser ouvido, mas penso que estes moldes do Campeonato de Portugal precisavam ser reestruturados, como também não sei, certamente haverá alguém especializado para me responder essa pergunta, mas claro que sim, entramos no campeonato onde um terço das equipas desce, ou mais de um terço. Eu acho que é matar as equipas completamente, e se perguntar aos outros, seja o treinador do Santarém ficou em primeiro, irá certamente dizer o mesmo. E tem que ser reestruturado. Não será na próxima época, penso que os moldes serão iguais, mas no futuro penso que deverão alterar isso. Marco, recordo-me que na última temporada, na entrevista que sublinhou essa conquista do título distrital, falávamos aqui da capacidade que o União de Tomar teve para praticar bom futebol, mesmo num campeonato distrital. Este ano, como é que foi a equipa técnica implementar as ideias de jogo que trazia do distrital, uma equipa dominadora, uma equipa que privilegiava efetivamente o bom futebol, se bem que para dançar são precisos 2. Mas neste campeonato de Portugal, como é que foi implementar essas ideias? Houve aqui que dar passos atrás? Muitos, porque não foi fácil, ficando a quase que a estrutura da época passada. É complicado tu mandares no jogo e deixares de mandar no jogo. Essa foi a parte difícil de tentar fazê-los perceber. A nível do ano passado jogávamos com pressão alta, este ano não podíamos jogar com pressão alta. Foi complicado de explicar o que é para baixar linhas e assim, mas porque é que a gente não pressiona? Mas atenção que estamos a falar de jogadores com outro patamar, com outra intensidade, onde uma mudança de velocidade resolve o jogo, onde no pormenor, é que nós, quer não, eu sempre falava no pormenor, e nós perdemos muitos jogos ao pormenor, em bolas paradas, esquemas táticos, principalmente foi aí que a gente falhámos. Não foi fácil transmitir as ideias para um campeonato de Portugal. Eu próprio, quando falo da nossa equipa técnica, primeiro que a gente conseguisse adequar, porque os jogos que ganhámos aqui foi jogos em que ganhámos com transições rápidas, jogando na linha, atrás da linha da bola, e conseguimos fazer os golos da maneira como fizemos. Agora, se calhar foi essa parte que nós não conseguimos conciliar, foi a passagem de um ano a mandar no jogo e a passagem do ano a seguir e a não mandar no jogo. Essa mensagem, se calhar, não foi bem entregue aos jogadores, e se calhar possa ter sido daí o erro, porque os jogadores basicamente eram quase os mesmos, e a gente querer mandar, e quando tu perdes uma bola e não consegues ir buscá-la porque eles são melhores que nós, ou são mais rápidos que nós, ou são mais fortes fisicamente que nós, passou por aí, e é tal coisa, continuo a dizer, um jogo define-se por um detalhe, por um pormenor. E os pontos que nós perdemos, se a gente for a ver bem, foi tudo pelo pormenor. Ou temos 5 jogos em que perdemos no último minuto no esquema tático, coisa que a gente era impensável acontecer no distrital. Mas quando os outros são melhores, porque são, temos que ser sinceros. O melhor tem a ver, quando um jogador treina de manhã à tarde, está mais bem preparado que um jogador que só treina à noite. Como o Roma disse há bocado, quando vêm cansados do trabalho. Nós, equipa técnica, também tivemos que pôr um bocado a balança aí. E quando a gente não conseguimos fazer, por exemplo, um treino que seja de esquemas táticos com os jogadores que têm para jogar ao domingo, quando chega à sexta-feira, hoje não posso ir ao treino por isto, hoje não posso ir. Isso é o tal amadorismo que existia, mas que nós temos que compreender e que nós aceitámos no princípio da época. Penso que passa por aí, é tal coisa, é uma diferença abismal. Quando há o compromisso tem que existir sempre, ganhes 100, ganhes 50, não ganhes, tem que existir esse compromisso, mas também há o compromisso do trabalho,
que é essa parte, que essa reestruturação, se querem que se União Tomar, ou quem quer que seja que tenha que ir para o Campeonato de Portugal, pelo menos semi-profissionalismo tem que ser. Contra mim falo equipa técnica, porque eu acredito plenamente no nosso campeonato, quase todos os treinadores não faziam, só assim o futebol. Nós não, todos nós trabalhávamos, e nós, para planear um microciclo, tínhamos sempre as nossas reuniões, mas se calhar nunca chegou para o suficiente para que a gente conseguisse chegar a esse modelo de jogo que fosse diferente em relação ao ano passado. E já agora pergunto também, pela abordagem das outras equipas relativamente à União de Tomar, houve diferenças na forma como os adversários abordaram a União de Tomar ali nas primeiras 10 jornadas e a partir daí? Eu penso que houve uma altura que começaram a respeitar a União de Tomar, que quando ganhamos ao Maranhense, quando fazemos o resultado com o Cernache, quando temos vários com o Castelo Branco, houve uma altura que se respeitou, mesmo os próprios treinadores, a maneira, ao princípio olhavam para nós desconfiados, que esta equipa que vem do Distrital, esta equipa... Houve uma altura que, continuo a dizer, fomos respeitados e notava-se as equipas adversárias não vir para cima de nós como vinham, mas a partir do momento em que começa 1, 2, 3, 4, 5, foi o descalabro, e isto é a verdade, e acabou o respeito que poderia haver sobre nós, tanto que nós no último jogo perdemos 4-0 com o Rabo de Peixe, e volto a dizer, quando fomos à Marinha, mas lá vem a tal questão, a nível de soluções, as nossas soluções eram, não vou dar desculpa com os júniores, porque os júniores a partir do momento em que entram no plantel sénior, passam a ser jogadores séniores. Agora, é um desequilíbrio muito grande de equipas que têm jogadores com outra intensidade, quando temos jogadores dos júniores que passam para uma equipa sénior, não tirando a qualidade, porque todos eles têm qualidade para isso, só que não é o suficiente para estar no Campeonato de Portugal. Mesmo para um campeonato distrital, para uma equipa para lutar para ser campeão distrital, iriam ter dificuldades para jogar, mas continuo a dizer, cresceram muito, acredito plenamente todos aqueles jogadores júniores cresceram muito a jogar no Campeonato de Portugal e certamente irão ajudar a União de Tomar no futuro próximo. Ruben, aqui o Marco falou de compromisso, e aquilo que eu pergunto é o seguinte: o compromisso dos jogadores para com o jogo, para com o clube, foi maior, menor, consoante o rumo dos resultados ou não? Naturalmente, com o passar das semanas e após a descida consumada em Mortágua, o compromisso pode não ter mudado, mas consciente ou inconscientemente há uma descontração, é normal. Infelizmente descemos a algumas jornadas do fim do campeonato, o compromisso continua a estar lá, continuamos todas as semanas, todos os treinos, não com a mesma vontade, não podemos esconder, e quem o disser é hipócrita, porque não atingimos o objetivo. A partir daí infelizmente deixámos de ter a pressão dos resultados. Claro que queríamos ganhar, somos União de Tomar, queremos dar uma boa imagem da cidade, claro que sim, e foi o que tentámos, mas não havia aquela pressão da corda na garganta. Infelizmente já tínhamos descido e por muito não queiramos o compromisso, claro que houve sempre compromisso, caso contrário, se não houvesse compromisso, falo por mim, equipa técnica, que se um jogador não tem compromisso, saía naquele momento. Mas a descompressão era outra, o ambiente no treino não era o mesmo, não vamos esconder. Quem eu disser, como eu disse, é hipócrita, porque foi uma época muito desgastante, fisicamente, claro, e emocionalmente principalmente. Eu falo muito desses jogos fora, e o Marco falou que o jogo em Peniche, o jogo na Sertã, o jogo em Cernache, são todos jogos. O jogo em Castelo Branco que uma equipa, se tivesse... Ou seja, a gente vamos ao campo do Castelo Branco, o Castelo Branco acaba reduzido a 10 na primeira parte, e uma equipa, se nós estivéssemos confiantes, teríamos ganho aquele jogo naturalmente, e mesmo contra 10 conseguimos não, infelizmente, perdemos esse jogo mesmo a jogar contra 10, e psicologicamente a equipa já estava muito abalada, é normal, porque, como eu disse, falei na tal bola de neve, semana após semana era mais complicado, semana após semana tínhamos cada vez menos opções, como o Marco falou, recorremos aos júniores, que com alguma qualidade, mas a intensidade do Campeonato de Portugal é muito diferente, a intensidade que eles estavam habituados no Distrital de Júniores, mas eram jogadores que eu conhecia e sabia que, como o Marco disse, que tinham qualidade, mas que, como eu costumo dizer, vou dar exemplo, por exemplo, do Veríssimo. O Veríssimo acabou a época como titular e, na minha opinião, era um dos nossos melhores elementos. Mas quando o Veríssimo, ou seja, quando planificámos a época, se o Veríssimo acaba a época como titular, é porque alguma coisa correu mal.
neste caso também lesões, mas alguma coisa correu mal e acho que é para isso que temos que olhar. Se tivermos de chegar a este, não digo que seja mau, mas se tivermos de chegar a este ponto de neste último jogo acabamos com 4 júniores, 3 ou 4 júniores no banco, ou 3 no banco e 1 a titular, neste caso o Mika, é porque algo não correu bem durante a época. Lesões, claro, mas uma planificação que não foi adequada, também por culpa nossa, claro. Quando se fala nessa aposta dos júniores, pronto, é porque algo não correu bem na temporada, mas estamos a falar de apostas fundamentadas. Aqueles júniores têm hipóteses de, no futuro, se assim quiserem, se existir esse compromisso, representarem União de Tomar, pronto, a um nível que se exige. Sim, claro, como eu disse, eu conhecia aqueles elementos todos que integraram, neste caso, as convocatórias e os treinos do plantel sénior, foram fundamentadas, muitos deles também de primeiro ano, não olhámos muito se era primeiro ano, se era segundo ano, mas pela qualidade. São jovens que podem ajudar o clube, assim eles o entendam e assim o clube o entenda. Claro que há sempre a parte académica de muitos destes atletas que no próximo ano irão integrar a universidade, como faz parte da vida e será sempre o mais importante. Eu acho que o futuro de União de Mar deve passar por aí. E digo isto como associado, porque lá está, quem manda decidirá, mas o futuro do clube terá que passar por estes jovens, por jogadores da terra, que mesmo assim dizendo. Agora, se será assim o futuro de União de Tomar, eu acho que seria a melhor solução. Se será assim ou não, quem manda decidirá, bem ou mal, espero que bem, porque seja quem for o próximo presidente, seja quem for a próxima direção, seja quem for o próximo treinador, quero que ganhe todas as semanas e quero que o clube tenha muito sucesso. Eu vou aproveitando as vossas deixas. O Ruben falou aqui na questão relacionada com o treino. Já aqui sublinhámos essas limitações que a União de Tomar atravessou nesta temporada e nas últimas. Quem conhece a realidade das estruturas desportivas em Tomar sabe que tem havido registro para essas limitações, mas para que fique claro, Marco, enquanto a maior parte das equipas, a esmagadora maioria das equipas treinava de manhã e de noite, o União de Tomar tinha ali aqueles treinos ao cair da noite, mas não era porque a equipa técnica assim o queria. Esta era uma imposição ao nível de limitação de espaço. Sim, é assim, os treinos eram à segunda, aliás passou a ser 4 vezes por semana, Sim. sendo o Campeonato de Portugal, segunda, terça, quinta e sexta. Os horários eram aqueles quando a gente tínhamos onde os jogadores podiam, como eu tinha a profissão deles. Nós, equipa técnica, também só podiam a partir dessa hora. Agora, essas condições que tu falas é esse passo que o União de Tomar vai ter que dar quando voltar a ir ao Campeonato de Portugal. Tem que dar esse passo, onde tem que haver um compromisso maior da parte da equipa técnica, onde se possa treinar de manhã e à tarde, com o compromisso próprio da autarquia para que haja espaço para que isso aconteça. Esse é o passo que tem que se dar para a frente. Mas acima de tudo é criar essas condições, porque é curto, o espaço é curto, as condições são curtas, é aquilo que o clube tem e é aquilo que o clube vai ter que continuar a trabalhar. Isso aí, continuo a dizer, falta um espaço desportivo em Tomar, que vai faltar, isso aí é um facto, toda a gente sabe disso. Parte da autarquia, aqui não tenho o direito de estar a falar sobre isso, mas acho que ficava bem para Tomar, para a cidade de Tomar, um espaço esportivo onde envolvesse tudo. Eu tenho que fazer esta questão, até tendo em consideração a realidade da última temporada, onde muitos consideraram que o União de Tomar só foi campeão porque o Marco Marques foi o treinador, tendo em consideração tudo aquilo que aconteceu ao longo da temporada. Voltava à questão relacionada com o compromisso que por vezes faltou na última temporada aos jogadores, a alguns jogadores, para não ser injusto. Foi este balneário foi mais fácil de gerir do que o anterior, ou não? São anos diferentes, são épocas diferentes. Continuo a dizer, a época que somos campeões distritais, trabalhávamos como Vitória. O balneário podia estar a arder, podia haver problemas de balneário, mas a Vitória ao domingo tapava o resto. Este balneário foi mais difícil de gerir. Óbvio que este foi mais difícil de gerir pela simples razão, quando não se ganha, aponta-se o dedo a tudo e a todos. É aquilo que eu estava dizendo há pouco, porque o mais fácil é a gente desculpar-se com o erro do outro.
E quando ganhávamos não havia erro para apontar. Mesmo que quisessem criar um problema com uma vitória, isso nunca ia ser problema, porque quando se ganha, isto isto vai falar um bocado contra os princípios do futebol, porque o ganhar não tem que esconder nada, mas é um facto. A gente fomos campeões com as dificuldades que foi, com muitos problemas, que já falámos na última entrevista, com os problemas que foram. Desta vez não se conseguiu esconder, porque não se ganhava. Ponto. E se o plantel tinha menos ou mais... Eu acho que este plantel, isto continuo a dizer, não é por ter ganho, este plantel tinha menos qualidade do que o plantel do União de Tomar quando foi campeão distrital. Devido às pedras que se perderam no fulcrais. Acho que passa por aí. Agora, não foi fácil gerir este balneário, ao ponto de nós em outubro quisemos sair, eles todos quiseram sair. Eu e o Abel, quando o Abel falou comigo para falar com a restante equipa técnica, falei com todos, aceitámos ficar novamente, mesmo por causa destes problemas, por causa de nós entendíamos que se calhar que deveria vir, nós, o restante equipa técnica, que deveria vir alguém sangue novo para mudar o que quer que seja. E eu perguntei assim, mudar o quê? A nível de jogadores não vem mais ninguém, a nível de não se consegue ir buscar mais jogadores nenhuns. O que é que vai mudar? Isto é fácil, porque eu acredito plenamente que também tenha havido pressão de alguns jogadores que pensavam ou que tinham influência no balneário, que a equipa técnica já estava a mais. Acredito plenamente nisso. E faz parte. Mas há uma coisa que é o que é que tem que fazer parte, é o compromisso do jogador para com o treino. Isso é o pai mais importante. E aquilo que o treinador mandar tem que se fazer. Não é aquilo que o treinador disser e estarem por trás a dizer que não vais fazer isso, vai fazer ao contrário. Tem que partir por aí. E quando assim é, se calhar, o Marco, a equipa técnica do Marco, facilitou demais. No ano anterior facilitou demais e conseguiu chegar ao objetivo. Este ano o Marco se calhar facilitou demais e não se chegou ao objetivo. É mais fácil apontar o dedo ao Marco, a equipa técnica do Marco, do que apontar o dedo a si próprio. Mas pronto, foi mais aquilo que eu disse ainda há pouco, foi uma aprendizagem para o futuro, se calhar para que não se volte a cometer o mesmo erro, eu como treinador, nós como equipa técnica e quem manda a nível de escolhas que se faz. Já estamos mesmo na reta final deste espaço dedicado à entrevista, o tempo passa efetivamente a correr. Ruben, relativamente ao futuro, o que é que podemos esperar do futuro do treinador Ruben? A ideia que eu tenho ao dia de hoje é que o futuro neste momento, até por razões profissionais, já este ano fiz um esforço brutal para completar o meu compromisso. Tinha um compromisso com o União de Tomar e queria cumpri-lo, mas a nível profissional é muito complicado e neste momento, ao dia de hoje, ao dia da manhã logo se vê, mas ao dia de hoje é fazer uma pausa, porque, como eu te disse, foi uma época muito, muito enriquecedora, muito boa, mas muito desgastante. E eu não vou esconder, já disse isto aí a vários amigos, a vários elementos da minha família, o dia que havia semanas que, também por culpa minha, claro, mas havia semanas e dias que se calhar tinha treino e nesse dia, lá está, o meu bem-estar não era o mesmo. E não é normal porque eu sinto, adoro futebol, adoro União de Tomar e se cheguei a esse ponto sinto que alguma coisa não está bem e por isso, ao dia de hoje, o meu futuro passará neste momento por ir ver a União de Tomar, por ir ver o Ferreira de Zezer, por ir ver o Fazendense, agora estou a dar nomes ao calhas, por ir ver o Campeonato de Portugal. O meu futuro passará por isso, ao dia de hoje será esse. Depois não digo que em agosto ou setembro, quando voltarmos à nova época, seja onde for o bichinho, volta a tocar. Faltou dizer também ver o Amiense. Marco, pronto, já aqui falámos ainda há pouco do futuro. O futuro nesta altura passa pelo Amiense, mas quem chega ao Campeonato de Portugal, como é óbvio, quer chegar mais acima, se possível. Isto é um dia de cada vez, um treino, uma semana de cada vez. O treinador quer sempre mais, como é óbvio. Penso que acima de tudo, em relação à União de Tomar, voltando para acabar, como estamos a terminar, a história foi feita e não se apaga, como é óbvio. Deixei o meu legado, que isso é muito importante para mim, de consciência tranquila, orgulhoso do trabalho que fiz. Em relação ao futuro, o futuro é já ali à frente, trabalhar, tentar sempre mais, tentar voltar a ser campeão onde quer que seja, onde quer que esteja a trabalhar. Sendo na distrital, o objetivo passa sempre por esse. O Marco, que era um treinador interino e União de Tomar, quando já voltei a agradecer a oportunidade que o União de Tomar me deu,
é continuar a trabalhar e continuar a fazer aquilo que gosto. Felizmente surgiu uma oportunidade nova para continuar esse trabalho e é isso que eu vou fazer. Muito bem, eu agora não os condiciono com qualquer questão, mesmo para a reta final. Ruben, faltou algo por dizer, algo que nesta altura seja importante acrescentar? Sim, essencialmente uma coisa que eu falei ao longo da época e como eu disse, nunca fui nem serei hipócrita. Tive esta oportunidade, agradeço a quem me deu, agradeço a quem tornou isto possível, porque é o meu clube, é a União de Tomar, é o Campeonato de Portugal, mas não posso deixar de não agradecer, neste caso, ao Marco, ao Carlos Duarte, ao José Breia, ao Patrício, ao Rui Forte, ao Adriano, que começou esta época connosco e não a terminou, e espero não me estar a esquecer de ninguém, mas essencialmente a estes que tornaram isto possível, porque se eu vivi esta experiência, se eu fui, como costuma dizer, e muita gente me disse, vais passear aos Açores, se eu fui aos Açores, se verter esta experiência foi por causa deles, foi por causa do clube, obrigado a quem tornou isto possível e que no futuro chegaremos a estes patamares outra vez. Marco, também, para despedida. Penso que o Ruben já disse tudo, é um agradecimento a quem trabalhou. Poderei começar pelos nomes todos, desde quem começou, desde o primeiro dia que foi o Carlos Duarte, naquela parte de transmissão de treinador, eu e o Carlos assumimos até ao fim, no ano a seguir Carlos, o Patrício, são tantos que nos fizeram levar ao sucesso, que são treinadores que eu não me vou esquecer. E como eu disse a eles, um dia é assim, um dia mais tarde gostaria de voltar a trabalhar com todos outra vez, se for possível, vou fazer para que seja possível, para isso vamos trabalhar. E o agradecimento passa por aí, o caminho vai-se fazendo, nós vamos fazendo o nosso caminho, e se há coisa que eu nunca vou esquecer foi quem me ajudou a conseguir o título tão trabalhado para isso. Muito bem, muito obrigado pela vossa presença, pela vossa frontalidade, pela vossa sinceridade. Certamente iremos voltar a encontrar-nos no futuro próximo. Sucessos para ambos. Muito obrigado então. Obrigado. E assim finalizamos esta primeira parte, entrevista a Marco Marques, Ruben Saraiva, eles que foram os rostos mais visíveis da equipa técnica do União de Tomar nesta aventura pelo Campeonato de Portugal. Vamos voltar já de seguida para mais uma parte de Hertz Desportivo. Vamos então olhar nessa altura para a atualidade que marcou este fim de semana.